Oi galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sara, faço parte da Universidade Estadual do Goiás e faço licenciatura em Matemática. Bom, hoje o nosso vídeo vai falar um pouco sobre probabilidade e estatística. E o que é a probabilidade e estatística? Bom, é algo que a gente usa para sabermos a possibilidade de alguma coisa que a gente queira muito. Por exemplo, a gente quer saber quem é que vai ganhar um jogo de futebol. O que usamos para saber o que a gente vai ganhar no jogo de futebol? A probabilidade e a estatística. Primeiro aqui, eu coloquei o significado do que é estatística. E bom, a estatística, ela mais nada do que é uma ciência que estuda a coleta, a estrutura, a interpretação de dados e a representação de informações que você vai receber de acordo com a sua pesquisa. E bom, graças a esse estudo, tem métodos matemáticos que a gente vai usar de forma quantitativa e qualitativa. É claro, existem princípios básicos para a gente falar sobre estatística. No caso, o primeiro aí, a população. O que a população é? É como se a gente estivesse na cidade. Aí a gente quer fazer uma pesquisa com a cidade. Então, a gente vai fazer uma pesquisa com a população total. Amostra é um subconjunto de população, ou seja, você quer saber uma determinada pesquisa, só que só uma porcentagem da população já consegue fazer a sua própria amostra. A variável. Variáveis são objetos de pesquisa, que no caso podem variar de uma pessoa para outra, de um objeto para outro, de uma pesquisa para outra. Aqui a gente tem a representação do seu gráfico. Quando a gente termina de fazer a pesquisa, termina de colocar os nossos números que temos, a gente tem a representação de um gráfico. Ou seja, existe uma forma mais conveniente de a gente representar uma pesquisa de um modo mais fácil. Aí eu botei um dos principais gráficos que a gente tem. Esse daí que é de coluna subindo, uma de coluna horizontal, o do mais famoso, que é o gráfico da pizza, né? E aquele outro gráfico também que é bem semelhante ao gráfico da pizza. E dentro das estatísticas, a gente tem as medidas de tendências centrais. Ou seja, a gente tem a média, que vai calcular uma média total de toda aquela pesquisa que você tem, e a gente usa essa fórmula. A gente vai calcular todos os numerozinhos que a gente tem e dividir pela quantidade de... Por exemplo, a gente tem 5 bolas de futebol. E aí eu quero saber a média dessas bolas de futebol. Se uma vale 1, uma vale 2, uma vale 3, uma vale 4. Então a gente tem aqui, 1, 2, 3, 4. A gente tem 4 bolas, cada um com um valor diferente. A gente vai somar todos os valores e dividir pelo número de bolinhas que a gente tem. A moda a gente só quer saber, basicamente, o valor que a gente está dividindo o número dos elementos. Ou seja, se a gente tem um valor 57, 15 e 40, a gente quer saber qual é o maior delas. No caso, a gente vai saber que é a 57, então a 57 é a moda. Mediana. A mediana a gente quer saber quem está no meio. Então, a gente usa esse cálculozinho aí. A gente pega igual a média, soma todos os valores, só que a gente vai somar esses valores que tiver no meio. Então, a gente está falando de média. Então, se estiver no meio. Então, a gente vai pegar aquele númerozinho. Tipo, a gente tiver 15, 35, 40, 45 e 50. A gente vai pegar aquele valor que está lá no meio, que no caso é o 35. E esse vai ser a mediana. Aqui agora a gente vai fazer, na prática, exemplos daquilo que a gente aprendeu no slide anterior. Aí, o primeiro exemplo aqui, a gente tem o seguinte. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21. Qual a média de idade dessa equipe? Bom, para mim saber a média de idade dessa equipe, aqui a gente tem alguns exemplos de média, moda e mediana. O primeiro, a gente fala assim, os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23, 21 anos. Qual a média de idade dessa equipe? Então, aqui a gente vai ter que somar todas as idades e dividir por 2 para a gente achar a nossa média. Então, vamos lá.
A primeira idade aí é 28, mais a segunda idade 27, mais a terceira idade, que é 19, mais a quarta idade, que é 23, mais a quinta idade, que é 21. E esse valor, para a gente descobrir a média, tem que ser dividido por 2. Então, vamos lá. A gente agora tem que somar 28 mais 27, mais 19, mais 23 e mais 21. Então, vamos lá. 28, 27, 19, 23 e 21. 21. Vai dar 118. Esse valor a gente tem que dividir por 2. Esse valor dividido por 2, a gente tem que é 59. Então, temos que a média entre a idade dessa equipe é 59, certo? O próximo exemplo é sobre moda. Observando os números vendidos, tinha um número 36, 15 e 16 que foram apresentados. Então, qual a moda? Bom, a moda normalmente é sempre um número maior. O número maior entre 36, 15 e 16 é o número 36. Então, a gente tem que a moda é o número 36. Aqui a gente tem o valor da mediana. Calcule o valor da mediana da seguinte amostra. Aí a gente vai colocar todos esses números aqui em valor de ordem numérica. Então, vamos lá. O menorzinho é o número 15 e o outro número 15. Então, já foi 15 e já foi 15. O próximo é o 27. O próximo, depois de 27, é os 2,32 que tem aí. E agora, por último, ficamos por 44. Ó, a gente vai pegar os do meio. Esse e esse tem aqui. Os do meio é esses dois. Então, a gente tem que somar 27 mais 32, que vai dar 27 mais 32, 59. Então, a gente tem que o valor da mediana é 59. O valor a gente achou por dois números, então a gente vai dividir por 2, que a gente sabe que é 29,5. Então, a gente tem que a média é 29,5. Para a gente finalizar, a gente tem a probabilidade. A probabilidade ela é basicamente o estudo das chances que você tem de obter algum resultado e de algum experimento aleatório. E essas chances são atribuídas com valores de números reais entre 0 e 1. E normalmente a gente usa muito cálculo de porcentagem para a gente diversificar qual a possibilidade que a gente tem de fazer alguma coisa. Por exemplo, qual a possibilidade você tem de ganhar na loteria? Entendeu? Agora aqui a gente tem um exemplo de probabilidade, né? Ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado para cima? Bom, a gente pode usar uma formulazinha, que a gente vai botar o valor dos casos divididos pela quantidade que a gente tem. A gente sabe que um dado ele tem 6 lados. Então a gente bota ele embaixo. E entre esses 6 lados, 6 números no caso, a gente tem 3. 3 que é ímpar, certo? Então agora a gente vai fazer a divisão aqui, ó, a simplificação. 3 dividido para 3, a gente tem que é 1. 6 dividido para 3 é 2. Isso aqui, quando a gente divide, dá 0,5. E 0,5 a gente pode converter, que é 50%. Então, a possibilidade de obtermos um número ímpar quando jogamos um dado é de 50%. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha contribuído com alguma coisa. E bom, quando vocês estiverem jogando na loteria, por exemplo, vocês podem fazer um cálculo da probabilidade de vocês terem que ganhar, por exemplo. Então, esse foi o vídeo e até semana que vem. Semana que vem eu volto com mais vídeos pra gente falar um pouco sobre o meu estágio.